Como descobrir as causas que levam as crianças e adolescentes a cometerem o bullying? Como fazer para o bullying deixar de existir? E como retirar os impactos negativos do bullying ocasionados nas vítimas? Bom, como descobrir as causas que levam crianças e adolescentes a cometerem bullying? Normalmente, o que a gente observa tem muito a ver com a educação. Tem muito a ver com a educação e do que a criança e tal observa em casa. Tem muito a ver como os pais às vezes se tratam, ou como os pais tratam a criança, como os pais tratam pessoas do mundo, né? Se vê uma pessoa de uma etnia diferente e fica zoando, coisas nesse sentido. Então isso tudo depende disso, tá? Então é uma coisa que a gente observa, que a parte realmente da educação, da criação dos filhos é uma coisa muito relativa, muito importante, tá? É uma coisa muito importante no desenvolvimento aí de bullying, de pessoas que fazem o bullying, seja o bullying verbal e tal, ou de bullying de pessoas de bater, caçoar dessa maneira, bater, prejudicar, pior assim, o sujeito, né? A outra criança, ou outro adolescente. Então, a primeira coisa que a gente observa é isso, a criação do sujeito. Ao mesmo tempo, tanto crianças quanto adolescentes, eles tentam às vezes desafiar, né? Eles tentam, às vezes não, né? Eles estão sempre tentando desafiar os adultos, desafiar os pais e nessas coisas. E se os pais não colocam os limites necessários também, essa criança fica realmente sem limites, e aí ela acaba achando que ela é dona do pedaço, que ela é dona do mundo, que todo mundo serve a ela, enfim. Ela acha que ela precisa mais que os outros, tal, e às vezes ela pode cometer isso de se achar um pouco superior. Então, basicamente, né, se a gente pudesse resumir, é culpa dos pais, tá? É culpa dos pais, seja de não pôr limites ou de ter ali um ambiente muito ruim que propicia aquilo, né? Que demonstra para a criança que aquele comportamento é um comportamento considerado normal. Ao mesmo tempo, para a criança, pode ser ou uma coisa realmente dela se sentir superior que o outro, né, ainda, ou dela sentir muita insegurança, tá? Ela sentir muita insegurança, muito medo e tal, e ela colocar isso, essa agressividade de alguma maneira, para tentar se sentir melhor. Então ela diminui o outro para tentar se sentir melhor. Então tudo vai depender um pouco de cada coisa. Por exemplo, uma criança que às vezes apanha muito do pai, o pai bate mesmo bastante, ela pode ser mais agressiva com outras crianças menores. Por quê? Porque ela precisa sentir isso. Então o pai faz isso com ela precisa fazer com alguém também para sentir uma pessoa, né? Para ela ter, digamos, uma identidade, uma presença no mundo. Porque em casa ali, ela com o pai, ela não é nada. Ela não é nada. Então ela precisa ser isso de alguma maneira. Então é uma maneira da pessoa se expressar, de estar ali, né? De ser reconhecida como uma pessoa, como um ser, tá certo? Então isso é uma maneira da gente saber como a pessoa desenvolve bullying. Como descobrir isso é observação, tá? É observação. É questionando as crianças, questionando o adolescente, por que você fez isso, por que você acha isso certo, ou você acha isso certo, você acha que não é errado, por que não é errado, tá? Então é realmente questionando as crianças, questionando o adolescente para entender o porquê. Ao mesmo tempo de fazer uma análise aí, um acompanhamento com a família para saber se acontece alguma coisa estranha que você pode usar aí para justificar o porquê as crianças estão cometendo o bullying. Como fazer para o bullying deixar de existir? Isso nunca vai acontecer, tá? Se você está falando deixar de existir assim, deixar de existir no mundo o bullying, isso nunca vai acontecer, tá? Isso não existe, tá? Isso é impossível. Agora, vamos supor, se uma criança faz o bullying e você quer que ela não pare de fazer e tal, ou você tentar trabalhar ali na escola alguma coisa para tentar evitar o bullying ou diminuir o bullying e tal, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a ideia da empatia. Empatia é meio que entender que todo mundo é igual, que todo mundo sofre, que todo mundo tem os mesmos problemas, que todo mundo tem sentimentos, que todo mundo pode amar, que todo mundo é uma pessoa com suas dificuldades e tal. E isso
querendo ou não, falta em muitos adultos, né? Às vezes a gente sempre acha que o outro, principalmente pessoas que às vezes têm uma visão política diferente, uma visão de ideia, né? Ideias diferentes, como se o outro fosse menos de alguma maneira. E a gente deseja às vezes o mal pro outro e tal, simplesmente baseado nisso. Então é uma coisa que não é só das crianças, né? Você vê que às vezes a gente fala muito dessa coisa do bullying e tal, mas a falta de empatia, que justamente é uma coisa que pode também gerar o bullying e deixar ele ali por mais tempo, os adultos fazem muito isso, né? Não é difícil você ver um adulto desejando mal por alguém que ele é contra, né? De alguma maneira, mas se falam mal de alguma pessoa que ele é a favor, ai que absurdo e tal. Mas, então assim, a gente é um meio hipócrita também nesse sentido. Então, para tentar diminuir o bullying de alguma maneira, é trabalhando a empatia. E a gente tem que começar essa empatia começando com a gente, né? Então é basicamente entendendo que existem pessoas diferentes no mundo, seja diferentes de aparência, seja diferentes de ideias. Existem essas pessoas diferentes. E isso não tem problema nenhum. Isso não faz a pessoa ser isso ou aquilo, não faz ela ser ruim, não faz ela ser boa, não faz nada. Só mostra uma pessoa com ideias diferentes, com comportamentos diferentes e tal. Aí, claro que a gente tem que aí demonstrar, saber o que é certo e errado no sentido de comportamentos, né? Então, uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata e tal, aí você claramente vai falar assim, tá, isso é errado, né? Aí não é simplesmente aceitar todo mundo, assim, não é bem assim. Mas a ideia da empatia, de entender que as pessoas sofrem também e tudo mais. Quando a gente humaniza os outros, a gente consegue, então, digamos, a gente sente menos vontade de tentar diminuir o outro, de tentar destruir o outro, a sua autoestima e por aí vai, certo? Então começa com a gente, começa com os adultos, né? Não ficar aí querendo destruir o outro lado porque pensa diferente, querendo destruir o outro porque tem uma cor de pele diferente. Isso para todos os lados, tá certo? Então é bem isso, basicamente isso, sabe? Não querer destruir os outros, né? Se você querer ficar destruindo os outros, você está alimentando uma coisa muito negativa no mundo, você está alimentando uma coisa negativa nos seus filhos, nas outras crianças e tudo mais. É entender que existem pessoas que pensam diferente, nem por isso eles são malvados, pessoas que às vezes querem o bem do mundo, só que de uma maneira diferente, que existem pessoas diferentes de aparência, que também não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, mas é só uma pessoa que tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, ou simplesmente ela nasceu daquela maneira, né? E isso não diz nada, somos diferentes e ponto, né? Não existe o que é o normal e coisas nesse sentido, tá certo? Então, começando com nós adultos, trabalhando a empatia, trabalhando de respeitar o diferente de aparência e de ideias, novamente, sempre reitero, isso é muito importante, diferente de aparência e de ideias. Então, trabalhando essa empatia, a gente consegue passar isso para as crianças. Ao mesmo tempo de trabalhar isso também com as crianças, com os adolescentes, às vezes na escola, porque eu falo na escola, a gente tem que trabalhar em casa, mas na escola é interessante por quê? Porque você já está ali com os amiguinhos, né? Então você já está ali com as outras crianças, então é até mais fácil de você fazer isso. Então, porque daí você já está ali com todas as crianças e você pode treinar melhor isso. Fica mais fácil de você treinar essa questão da empatia, de reconhecer o outro, de conseguir às vezes ter um afeto, né? Um abraço, coisas nesse sentido, tá certo? Então isso é uma coisa que a gente pode fazer para tentar diminuir. Como eu disse, deixar de existir, isso não vai existir porque nós somos seres humanos e nós temos a tendência de, de não gostar do diferente e tentar destruir o diferente. Tá? Isso não é uma coisa do brasileiro, né? Isso é uma coisa do mundo, do ser humano mesmo, mas a gente pode tentar mudar, pelo menos ao nosso redor. Você pode começar fazendo isso, respeitando o seu tio, o seu primo, enfim, pessoas que pensam diferente de você. Você pode começar respeitando o seu pai que pensa diferente de você. Você pode começar respeitando as pessoas que parecem diferente de você de qualquer maneira também, tá certo? Pessoas que reagem de maneira diferente ao mundo, né? Pessoas, por exemplo, que têm às vezes transtornos mentais, né? Pessoas que são depressivas, são ansiosas, não é só porque elas reagem diferente às situações do mundo que você precisa achar que é absurdo a pessoa assim e tal, certo? Então a empatia é um jeito para isso, para a gente conseguir melhorar isso.
E como retirar os impactos negativos do bullying, né, nas vítimas é entender que já passou, tá certo? É uma coisa, eu sei que é difícil porque muitas vítimas de qualquer coisa, né, vítimas de qualquer coisa tem a tendência de querer ficar sofrendo com isso, né, de ficar, ai meu Deus, eu sofri isso, minha história é terrível por conta disso, tal. Ok, pode ser, mas já foi, né? Já passou. Eu já até falei disso um tempo atrás, né? Teve um vídeo que eu falei isso, que eu tava vendo uma vez uma série e falava assim, a personagem falava assim, né? Ela sofria porque as pessoas chamavam ela era mestiça, e as pessoas chamavam ela de japonesa, enfim, coisas assim. Aí ela sofria por conta disso, porque na história dela, ela e o pai sofreram perseguição, não sei o que e tal, e várias pessoas morreram naquele momento, enfim, uma coisa nesse sentido. E aí ela falava assim, porque me perguntam se está tudo bem, mas não está tudo bem, porque isso aconteceu e tal. E eu me perguntava, né, quando eu estava vendo aquela cena assim, eu me perguntava, mas está tudo bem? Por que está tudo bem? Porque já foi, já passou, né? Ela tá viva. Então, uma coisa que a gente precisa primeiramente sempre fazer, independente do que você sofreu na sua vida, da sua história e tudo mais, já passou. Não precisa ficar preso naquilo. Então, se você sofreu bullying de qualquer maneira, se você sofreu de qualquer coisa aí na sua vida, né, de outra pessoa não te aceitar ou de te julgar muito, de fazer um terrorismo ali, seja mental ou físico, né, com você, entenda que já passou. Você não precisa deixar que isso, digamos, defina a sua vida, né? Então essa é a primeira coisa para tentar retirar os impactos negativos, porque um dos impactos negativos causados pelo bullying é justamente o ressentimento. Se você ficar com aquilo na cabeça, se você ficar ali, porque eu sofri isso, porque não sei, isso é o pior, a coisa mais negativa que tem de sofrer qualquer trauma, de sofrer qualquer abuso, de sofrer qualquer coisa. Agora, você aceitar que passou, que já foi, isso é a primeira coisa, isso já alivia muito. Então, aprender a aceitar essas coisas já é muito importante. Depois é aprender comportamentos para que isso não aconteça novamente. Então, se a pessoa faz bullying com você, ou fez, sei lá, aprender a se comportar, a se portar e de impor respeito mesmo nos outros, né? De impedir que o outro, não literalmente, mas aprender a dar um soco na cara da pessoa que fazer alguma coisa pra você. Não literalmente, como eu disse, mas basicamente aprender a se respeitar aí, e de colocar e de impor esse respeito, falando, olha, não, você não vai fazer isso comigo. Nem que você precise virar as costas e sair, tá certo? Nem que você precisa fazer isso. Mas é aprender comportamentos diferentes para evitar isso. Então é aprender a aceitar, é aprender a se portar daquela maneira para tentar evitar aquilo. Existem muitas técnicas também de algumas outras terapias onde a pessoa pode aprender essa maneira de lidar com essas coisas. Às vezes aí faz lá uma coisa mental de voltar lá no passado que ela sofreu aquilo e de se imaginar colocando isso, de agindo diferente. Isso às vezes ajuda ela também a se sentir melhor, tá certo? Então é basicamente isso, tá? É mudando aqui agora, porque você não vai mudar o passado. Você não vai mudar o passado. Ressentimento só te causa mal. Então aceite que já foi, aceite que passou, entenda a realidade e mude o presente, mude daqui pra frente. Veja lá os resultados positivos da sua mudança, de você fazer coisas positivas e tudo mais. Veja os feedbacks positivos das pessoas que você convive, né, tudo mais, e escreva, né, sobre isso. Por isso uma terapia ajuda bastante a trabalhar justamente esses pensamentos sobre você mesmo, que às vezes foram intensificados para um lado negativo depois de um evento traumático ou de um bullying e por aí vai, tá certo? Então, acho que é basicamente isso. Espero ter respondido isso claro para vocês. Qualquer coisa você manda de novo.